Boa tarde, meus irmãos, amigos e amigas virtuais e do coração. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo da Mandala do Amor, que é sobre astrologia, meditação e cura. Oi, Ariano, chegou a sua vez, hein? Um momento só. Oi, Mota, boa tarde. Então, vamos falar do Ariano. Tem uma frase de Pablo Neruda que caracteriza bem esse sol em Áries, né? Que é: para nascer, nasci. Então, exaltado a presença de Apolo neste signo de Carneiro, se caracteriza por uma exacerbação e ênfase nessas qualidades solares de... Esse arquétipo representa independência, autonomia e competição. A energia solar ariana será liberada de forma muito rápida, impulsiva e quase agressiva. A questão básica ariana diz respeito à sua identidade pessoal. O ariano não é. Nós dizemos que ele almeja vir a ser. Aquele ditado popular que diz: os últimos serão os primeiros, para o ariano funciona um pouco ao contrário. Como é o primeiro signo do zodíaco, ele teme muito ser o último. Por quê? Porque antes de Áries, na infindável roda zodiacal, nós encontramos o signo de Peixes, que é o símbolo do caos e do não ser. Então, na verdade, a semente ariana recém-nascida ainda sente todos os reflexos dessa desintegração do não ser, das características de Peixes. Então, essa sombra, nós podemos dizer que é uma sombra pisciana, é um dos inumeráveis aspectos sombrios do primeiro signo de fogo, que é Áries, aparentemente feito de luz e consciência. A inocência ariana, que dá ao ser aquela fama de ser o bebezão do zodíaco, esconde também muito da sua inconsciência, sabe? Que é muito maior do que a sua inconsequência. As grandes empreitadas e os grandes feitos, enfim, aquele heroísmo que tanto facilita o ariano, a vida mitificada, exaltada, serve como escudo e proteção contra esse temor de não ser. A fuga de um niilismo que parece aterrador para esse signo,
porque é desconhecido. Áries defende as suas verdades. Nós poderíamos dizer que defende as suas cruzadas. Com certeza, com muita audácia, intrepidez, que só são comparáveis às suas profundas dúvidas, inseguranças e incertezas. Talvez nenhum processo biológico seja tão imediatista e premente quanto o seu nascimento. Quem já presenciou algum parto certamente identificou essa energia do aqui e agora, do tudo ou nada durante o nascer. Não existem retrocessos ou caminhos de volta. Da mesma forma, essa energia ariana pode ser vista como uma semente que jaz adormecida na terra e que em dado momento irrompe em direção ao sol. Então, ao pequeno broto que nasce, não é permitido maiores delongas ou reflexões, pois o seu processo exige uma atenção total, na medida em que a energia de que dispõe está totalmente envolvida nesse movimento. Então, meus amores, em certo sentido, nós podemos dizer que a energia ariana não deve ser submetida a juízo de valores. Como ele é o primeiro signo de fogo, ele também representa aqui uma força da natureza, que tanto pode ser construtiva, sim, mas também destrutiva, na dependência do uso que dela possa vir a fazer. As características de personalidade tradicionalmente vinculadas ao ariano, tais como a impulsividade, a competitividade, assertividade e impaciência, são apenas pálidos reflexos dessa grande força motriz geradora de todas as ações. Áries age movido, então, por essa primordial ânsia de viver, que, como nós já vimos, tem como um pano de fundo esse medo de morrer ou de se dissolver da sua sombra pisciana. Podemos falar também de outra grande sombra ariana que diz respeito ao seu signo polar, que é Libra. Bom, os decantados eu sozinho ou deixa comigo que eu vou resolver, característica dos arianos, só tem sentido na medida em que Áries se espelha no outro. Então, a independência ariana é reacional, já que ele necessita desesperadamente de alguém, ou mesmo de um referencial, a partir do qual possa afirmar essa autonomia. Então, a maior impaciência de Áries seria em relação a si próprio, porque ele sabe intuitivamente o quanto depende da opinião do outro. E isso acaba por deixá-lo ressentido. O paradoxo ariano é que ele necessita de uma parceria para poder provar a si próprio que não precisa de ninguém. Paradoxo. Seja salvando as donzelas desamparadas, ou os príncipes carentes, ou seja, disputando um lugar ao sol. E ele estará sempre se referenciando em alguém para poder dizer a si próprio, eu sou. Então,
à medida em que o Sol situa-se nesses 12 signos, cumprindo essa rota anual, o ariano vai desenvolvendo qualidades específicas e cumprindo as etapas do seu ciclo. Então, aqui, Apolo se apodera de uma força propulsora necessária ao seu nascimento. A partir daí, ele adquire a confiança de que será capaz de dar início a qualquer movimento, mesmo que para isso tenha que se lançar no mundo com uma intrepidez, ingenuidade e temeridade de um recém-nato. Geralmente, são partos difíceis do ariano. Bom, gestões terapêuticas para um Sol em Áries. Nós sabemos que o seu elemento é o fogo, o que significa que banhos de sol poderão reenergizá-lo, assim também como as atividades físicas, de preferência dinâmicas, que possam envolver a um certo nível de desgaste, esforço e também competitividade. Segundo, sempre que você sentir tendência para agir de uma forma impulsiva, medite, respira, sobre para onde essa impetuosidade o tem conduzido. As várias técnicas de meditação e de centramento lhe serão muito úteis na medida em que ajudarão você a se conectar com o ritmo do universo e evitar assim que você se atropele ou também atropele todos aqueles que o cercam, né? Também, né? 3. Antes de abraçar uma causa nobre, ariano, ou de mergulhar num projeto fascinante, reflita se você pretende realmente levá-lo até o fim, sabe? É uma questão difícil, né? Para os arianos. Então, se você tiver que mergulhar num projeto fascinante, você precisa primeiro refletir se pretende realmente levar aquilo até o fim. Ou seja, se dispõe de energia, né? E de tempo para poder concretizar esse projeto. Pense nas várias empreitadas que já iniciou em sua vida e não as finalizou. Elas simbolizam uma má canalização desses seus potenciais e, com certeza, se não forem melhor direcionadas, tenderão a se dissipar. E, finalmente, a meditação a seguir tem por finalidade centrá-lo e sintonizá-lo com a sua energia ígnea, e então você poderá utilizá-la antes de iniciar qualquer movimento importante na sua vida ou antes de tomar qualquer decisão. Mas antes da meditação, quero falar sobre os seus pontos sensíveis. A pertença aos signos de fogo muitas vezes manifesta-se por febres muito bruscas e muito fortes. É a imagem de um organismo que se defende violentamente daquela doença.
É a imagem, né, desse organismo defendendo-se. Assim, não é raro verificar o nativo de Áries que tem um temperamento infatigável, febres ou dores espetaculares que surgem de uma forma inesperada, mas também que podem desaparecer tão rapidamente como apareceram. Então, o nativo de Carneiro, ele é combativo. Ele muitas vezes avança sem olhar o perigo. Às vezes choca, magoa-se pela sua brusquidão e por suas reações repentinas. Está mais sujeito que qualquer outro aos traumatismos cranianos, que pode, por outro lado, também ter insônias, enxaquecas ou patologias que se situam na cabeça, porque o ariano rege toda, né, essa energia rege toda a cabeça. O seu temperamento, nós podemos dizer que é super vital. Tem tendência para a hipertensão, né? Então, é preciso tomar cuidado. Pode sofrer inflamações, hemorragias e muitas contrações musculares. As feridas que faz provêm desse seu caráter fogo e chama e dessa sua precipitação em prevenir os acontecimentos. A cabeça focaliza a patologia do ariano. E salvo o nariz, cujo simbolismo fálico está em analogia com o escorpião, e o maxilar inferior, que corresponde ao touro. Os olhos, a dentição e o cérebro estão em correspondência com o carneiro ou com o ariano. Simboliza todos os músculos, o sangue, a autodefesa, sistema imunológico, todos os ferimentos e as hemorragias. As terapias aconselhadas para um ariano. Então, na sua relação com o terapeuta, o nativo do carneiro procura, sobretudo, a eficácia e a rapidez de um tratamento. É inútil falar-lhe demoradamente do seu terreno ou pregar-lhe moral para administrar melhor esse seu capital de saúde energético. Ficará, sem dúvida, provisoriamente interessado nesse discurso, mas tem pouca oportunidade para pôr em prática uma disciplina de higiene de vida. Ele pensa, sobretudo, que a vida é demasiado curta e que se deve aproveitá-la e viver intensamente cada experiência sua. Neste caso, a alopatia lhe convém perfeitamente, porque ele é impaciente e tumultuoso. Há muito pouca possibilidade de que siga prescrições complicadas. Pouco feito para alternar medicamentos ou para os tomar a certas horas. Se consultar o homeopata, pode não chegar ao fim de um tratamento, abandoná-lo logo que recupere um pouquinho dessa sua energia. A aromaterapia pode convir-lhe, uma vez que os aromas são de fácil utilização. O fato de serem voláteis está muito em afinidade com este ariano
que é um signo móvel e instável. Sob esse ângulo, a naturoterapia poderá motivá-lo bastante. Outra coisa é a osteopatia craniana. Está-lhe particularmente aconselhada, tanto mais que pode prestar-se a isso de muito bom grado, pois não existe tratamento a seguir e nem, por conseguinte, qualquer constrangimento. No aspecto psicológico, embora célebre a coragem desse ariano e, apesar de se lançar a fundo numa ação, o carneiro não é, no entanto, um ser insensível. O psiquismo aqui desempenha um papel importante no comportamento deste nativo de perfil tão dinâmico. Assim, poderá vir a sentir vertigens, tonturas, em alguns momentos-chave da sua existência, em períodos de muito estresse que ele mesmo acaba criando. No plano psicossomático, essa vertigem pode simbolizar um medo de fracassar e de não conseguir. O seu sistema de defesa é a fuga para a frente, que realiza com muito êxito, mas que o coloca num perpétuo estado de risco, com a ambivalência de prazer e de uma certa angústia. É aí que se situa para ele uma fronteira entre psiquismo e físico. É também aí que o esperam as manifestações do seu inconsciente, e é por vezes um acidente que o obriga a refletir e a reorientar a sua vida, né? Muita energia, a energia tem que vazar, e o ariano bate com a cabeça. Cuidado para não cortar o pescoço, né? Na sua relação com o terapeuta, ele não suporta subentendidos, os mistérios. Ele quer saber. Franco e direto com os outros, sabe? Até demais, né? Ele espera o mesmo comportamento da parte do seu médico. Perderá confiança nele se suspeitar que estão lhe escondendo alguma coisa. Na dietética, tem predileção por sensações fortes, e isto leva-o a apreciar pratos com caráter, carnes, iguarias condimentadas e pratos trabalhados. Alimenta-se rapidamente e também assimila depressa. A sua grande vantagem é a eliminação. Ele elimina muito bem. Mas é preciso cuidado com os rins. A fadiga, né? Aliás, todo esse processo pode fatigar os rins. Então, nós temos plantas e substâncias em afinidade com o carneiro, que são as de efeito estimulante, ou que reequilibram todo o sistema circulatório. Entre elas, nós temos o alho, que é antibactericida e ativo no plano circulatório. O rábano silvestre, que é ao mesmo tempo estimulante e muito diurético. O manjericão, que é útil para as insônias de origem nervosa, que poderão ser utilizadas abundantemente. O nativo do carneiro possui uma atividade cerebral muito intensa, né? E com tendência a ir até para um esgotamento. Entre esses complementos alimentares, podemos aconselhar a lecitina de soja, que é muito rica em fósforo e muito útil por outro lado,
para ajudar a lutar contra a hipercolesterolemia. E atividades desportivas? O combate, o movimento, a rapidez são palavras-chave que lhe permitirão gastar a sua energia e exteriorizar essa sua agressividade. Logo mais falaremos das energias de Marte, que rege o signo de Áries. Então, o que tenta o ariano? Né? As artes marciais, o karatê, o boxe, o tiro. Todos esses desportos arriscados convêm a você. Tudo que respeita a velocidade, sabe? Exercícios arriscados, ao volteio, ao surf, ao salto em paraquedas, corridas de automóvel, mas também o ciclismo ou o atletismo. Então, vamos para a nossa meditação, ok? Vamos lá. Deixa eu ver onde é que estamos. Eu sou ariana, hein? Mas é engraçado quanto a essas práticas desportivas, né? Eu, quando era jovem, estava mais virada para isso, mas depois, sabe, eu tenho uma lua em Libra, né? Então, eu me voltei muito mais para as artes, sabe? As artes são mais o meu fraco. Acho que é por causa da lua em Libra. Ok? Bom, meditação. Essa meditação nós vamos chamar de Eu Sou Luz. Então, você vai procurar o seu ponto de tranquilidade, vai acender uma vela à sua frente, um incenso, né? O ariano gosta, um aroma, né? Bastante. E com uma respiração muito tranquila, você vai fixar o seu olhar naquela chama da vela por alguns minutos. Enquanto você foca o seu olhar na chama da vela, apenas observando e respirando, você vai afirmando mentalmente: eu sou luz, eu sou luz. A seguir, você fecha os olhos e faz novamente aquela afirmação. Mesmo com os olhos fechados, você terá diante de si a chama daquela vela e você repetindo: eu sou luz. Então, nesse momento, você vai visualizar-se como sendo aquela própria chama luminosa, que vai começando a englobar todas as coisas, todos os seres vivos e, finalmente, todo o planeta. Até o instante em que você afirma em uníssono com todo o universo: eu sou luz, eu sou luz. Respira profundamente, solta. No próximo vídeo estarei falando sobre o arquétipo de Marte. Beijo no coração.